Olá, meus queridos, professor Matheus de volta aqui. Na verdade, hoje nós vamos falar um pouco sobre toxicodinâmica e fase clínica, mas é bem pouco mesmo, porque esse conteúdo ele é mais desenvolvido no decorrer de outras aulas que nós vamos falar sobre os mecanismos de ação de diferentes substâncias. Mas é importante dar uma breve introduzida no conceito de toxicodinâmica e fase clínica. Lembre-se que é bem breve, então não vou tomar muito tempo de vocês. A toxicodinâmica ela ocorre paralelamente à toxicocinética. Então, na toxicocinética nós sabemos que a substância tóxica, o xenobiótico, ela é absorvida, distribuída, metabolizada e excretada. Durante o processo de distribuição, o xenobiótico pode ser distribuído para sítios de armazenamento, para sítios de ação, para sítios de metabolização e sítios de excreção. Se ele for distribuído para sítios de metabolização e sítios de excreção, a toxicocinética se continua. Se ele for distribuído para o seu sítio de ação, a gente inicia a toxicodinâmica. Na toxicocinética, a substância é passiva, ela é absorvida, distribuída, metabolizada e excretada. E na toxicodinâmica, a substância passa a ser ativa. Ela vai causar alterações bioquímicas e fisiológicas decorrentes de sua ligação com de sua chegada ao seu sítio de ação, interação com moléculas específicas que esta interação levará a uma modificação responsável pelo efeito tóxico. Essas alterações bioquímicas e fisiológicas decorrentes da toxicodinâmica, é bom lembrar que elas podem ser em decorrência da ação do próprio efeito da própria substância tóxica. Por exemplo, chumbo e cianeto são substâncias naturalmente tóxicas. Elas têm essa capacidade de causar intoxicação. Mas esse efeito tóxico, essas alterações bioquímicas e fisiológicas, também podem ser decorrentes de metabólitos, como por exemplo o etilenoglicol. O etilenoglicol, quando ele é metabolizado ao ácido oxálico. Então este metabólito ele também passa por um segundo passo de metabolização, que leva à formação de oxalato de cálcio. E o oxalato de cálcio, veja que ele é um metabólito do etilenoglicol e não. Então o dano tóxico não é diretamente devido ao etilenoglicol, e sim a um metabólito que é o oxalato de cálcio. Esse oxalato de cálcio nos rins ele cristaliza, forma cristais, e esses cristais tendem a coalescer, formando o que nós chamamos de cálculo de oxalato ou litíase, que se for em grande quantidade, normalmente decorrente de intoxicação por exposição e ingestão de etilenoglicol, nós podemos ter até um quadro de insuficiência renal. De outra forma, essas alterações bioquímicas e fisiológicas também podem ser decorrentes nem do toxicante, nem do metabólito, ou de metabólitos, mas sim de espécies reativas de oxigênio, como é o caso do paraquat. Paraquat é um herbicida, bastante utilizado ainda, tem uma versão menos tóxica dele, que é o diquat. E o paraquat, ele, ao entrar em contato com superfície de mucosa, ele induz a geração de espécies reativas de oxigênio. E essas espécies reativas de oxigênio, no caso aqui os íons e hidroxila, que serão responsáveis pelo efeito deletério. Então não é o paraquat em si, mas as espécies reativas de oxigênio que são geradas quando da exposição a esse herbicida. E acaba levando à corrosão de superfície. Basicamente, grosseiramente falando, seria uma corrosão de superfície, que é mais comum mais intensa nos pulmões.
Paciente que ingere paraquat pode ter dano no intestino, dano hepático e mais tardiamente danos nos pulmões que são difíceis de reverter. Isso porque aí, particularmente falando do paraquat, né, o paraquat tem um mecanismo de transporte ativo que envolve uma proteína que tem grande concentração nos pneumócitos. E por conta disso, os pulmões acabam sendo os órgãos mais afetados quando da ingestão do paraquat. E essas alterações bioquímicas e fisiológicas também podem ser decorrentes não do próprio agente tóxico, não do metabólito, não de espécies reativas de oxigênio, mas sim de compostos endógenos. Por exemplo, pacientes que fazem uso de doses tóxicas de sulfonamidas podem ter icterícia decorrente de um processo de ligação com a albumina. As sulfonamidas são transportadas pelo nosso organismo, pelo nosso organismo. Essa substância circula ligada à albumina. Então ela meio que ancora na albumina, que nós já falamos que é uma proteína muito envolvida em processos de ligação de substâncias no sistema circulatório. Então, lembrando que a substância que está ligada à albumina não exerce efeito tóxico, e sim a substância livre, né? Ou o efeito terapêutico, né? E sim a substância livre. Mas nesse caso, o que é que acontece? Nós temos aí um importante composto endógeno que é a bilirrubina, que aí está faltando um R na digitação, tá? Bilirrubina, com 2 R's, bilirrubina. A bilirrubina está, uma boa parte da bilirrubina, que é um produto, um composto endógeno, está naturalmente ligada à albumina no nosso sistema circulatório. Mas, como a gente já falou em outra ocasião, muitas substâncias podem competir por sítios de ligação na albumina e acabar deslocando algumas substâncias que já estavam ligadas a esta proteína, como é o caso da bilirrubina. E aqui, nesse caso, nós estamos falando de uma intoxicação por sulfonamidas, não diretamente sim, porque essas substâncias elas se ligam à albumina e acabam que deslocando a bilirrubina que estava ali ancorada. E essa bilirrubina que estava ligada à albumina, estando agora livre, ela causa o quadro de icterícia, que um dos sintomas mais típicos é a cor amarelada das conjuntivas. Aí o exemplo de um paciente com icterícia. Icterícia pode ser decorrente de diversos processos, mas no caso da intoxicação pelas sulfonamidas é por conta do deslocamento de bilirrubina que essas substâncias podem promover. Bilirrubina essa que estava ligada à albumina. Os toxicantes podem agir de diversas formas, diversos modos diferentes. Alguns agem de forma inespecífica, como os ácidos ou bases, que são substâncias corrosivas que não dependem de nenhuma ligação com proteína específica. Elas têm a natureza química que leva à corrosão como um mecanismo de ação, independente de onde essa substância, em qual parte do corpo houve contato com essa substância. Mas existem outros xenobióticos que têm mecanismos de ação específico, tá? Alguns desses mecanismos estão, assim, há substâncias tóxicas que causam mais dano no fígado e nos rins. Isso também depende, obviamente, de fatores fisiológicos, como a porosidade do endotélio capilar, que nós já mencionamos anteriormente na aula de toxicocinética. Ou foi na aula de exposição, não me lembro bem, mas enfim, nós falamos sobre essa questão da porosidade do endotélio vascular.
Mas outras substâncias têm a sua ação tóxica específica porque têm transportadores de membrana especializado. Falei para vocês, por exemplo, que o paraquat é uma substância que danifica principalmente os pulmões. Isso porque é um carreador de membrana que é altamente concentrado nos pneumócitos, que vai acabar gerando os íons hidroxila mais intensamente nos pulmões. E também tem outras substâncias outros xenobióticos que exercem efeito tóxico específico porque se ligam a compostos intracelulares específicos. Por exemplo, há uma droga, uma substância tóxica denominada MPTP, seria o código do seu nome químico, que foi sintetizado para ser analgésico, mas que esse processo aí, essa intenção não funcionou muito bem, porque foi observado que em âmbito laboratorial que o uso dessa substância, a administração dessa substância causava sintomas de Parkinson. Então, essa seria a clínica da intoxicação por esse composto. E foi descoberto que essa substância causa esse tipo de transtorno porque ela se liga a melanócitos no sistema nervoso central, alterando a produção de dopamina da substância negra, o que combina com os sintomas de Parkinson. Então veja que é um exemplo de substância tóxica que tem um modo de ação específico e voltado especificamente aos neurônios dopaminérgicos da substância negra. Na verdade, aos melanócitos no sistema nervoso central, a nível de substância negra. Falamos então um pouco aqui sobre alguns mecanismos de toxicidade. Lembrem que existem vários mecanismos, né? Nós vamos focar em alguns, como por exemplo a alteração da expressão gênica. Há um outro herbicida que não é o paraquat, denominado amitrole, que quando uma paciente se intoxica com esta substância, o que é que ela causa? Ela inibe a produção de hormônios na tireoide. Lembrem-se que são hormônios na tireoide que não são produzidos. Essa falta de produção de hormônios na tireoide, isso devido a uma expressão gênica nas células tireoidianas responsáveis pela produção desses hormônios, faz com que haja um estímulo para a secreção de hormônio tireoestimulante na hipófise. Então a hipófise percebe que a tireoide não está funcionando e começa a liberar TSH. Tá? E essa liberação de TSH pela hipófise estimula a divisão celular na tireoide. Só que essas células da tireoide não têm mais a capacidade de produzir hormônio tireoidiano. O que, independente da quantidade de célula nova que for produzida na tireoide, não vai haver a eficiência no processo de produção desses hormônios tireoidianos, o que faz com que haja ainda mais estímulo para a produção de hormônio TSH pela hipófise. Então a hipófise vai produzindo cada vez mais TSH, vai havendo cada vez mais divisão celular na tireoide, o que pode levar à neoplasia tireoidiana. Então, esse herbicida então altera a expressão gênica de células que produzem hormônios na tireoide e pode induzir uma neoplasia nesta glândula. Existem substâncias tóxicas que alteram quimicamente proteínas específicas, como por exemplo enzimas, a exemplo dos inseticidas carbamatos e organofosforados, que alteram a acetilcolinesterase, levando a um aumento da acetilcolina. Existem substâncias que alteram o funcionamento de células excitáveis, e aí nós temos como por exemplo, algumas substâncias tóxicas que afetam a recaptação de neurônios, como é o caso da
cocaína, das anfetaminas, que afetam o funcionamento de células excitáveis, que perdem a capacidade de recaptar monoaminas como dopamina, serotonina e levam a uma síndrome tóxica. Existem aí substâncias que podem causar aumento de cálcio intracelular, existem substâncias que podem induzir estresse oxidativo, com produção de radicais livres. Nós temos aqui, só para exemplificar, conforme já falei, a alteração da expressão gênica, que é a questão do amitrole, alteração de proteínas específicas, nós falamos dos organofosforados e acrescentei aqui os carbamatos, que inibem a acetilcolinesterase, podendo levar a uma parada cardiorrespiratória. Lembrando que tem dois grupos de inseticidas, de agrotóxicos que podem trabalhar dessa forma, que são os organofosforados e os carbamatos. Dentro desse último grupo está inserido o aldicarb, muito conhecido como chumbinho, que tem sido responsável pela intoxicação de várias pessoas, ou acidentalmente ou intencionalmente, sendo uma substância que é proibida no Brasil, mas que acaba sendo adquirida de forma irregular. É importante lembrar que, conforme nós já falamos em diversas ocasiões, que a substância de escolha para desintoxicar pacientes que fizeram uso de organofosforados ou que se acidentaram e que se intoxicaram com organofosforados é a atropina, que é responsável pelo bloqueio dos receptores de acetilcolina, que nesse caso vai estar em excesso, graças à inibição da acetilcolinesterase que se deu, E no caso dos organofosforados, a gente adiciona outra substância, que é a pralidoxima. A pralidoxima tem a capacidade de reverter essa inibição que ocorreu na acetilcolinesterase. Os organofosforados induzem a uma inibição muito mais intensa, o que necessita que a gente considera inibição irreversível, e aí precisamos de uma substância extra, que é a pralidoxima, conforme eu já falei, para tentar reverter a inibição da acetilcolinesterase. Tá? E temos um terceiro exemplo aí da cocaína, que bloqueia a recaptura de monaminas como noradrenalina, dopamina e serotonina, que leva a uma síndrome conhecida como síndrome simpatomimética. Nós vamos falar sobre essas síndromes tóxicas posteriormente. Tá? Os organofosforados, por exemplo, causam uma síndrome colinérgica, por inibição da acetilcolinesterase. Cocaína, anfetamina, cocaína, anfetamina, êxtase, são substâncias, são xenobióticos que causam a síndrome simpatomimética. E aí nós vamos conversar um pouco mais a respeito disso futuramente, mas já adianto que a síndrome simpatomimética causa, dentre outros sintomas, convulsão, hipotensão, arritmias, paranoias, taquicardia, enfim. Falaremos com maior propriedade futuramente, quando tratarmos das síndromes tóxicas. E com relação à fase clínica, é só importante lembrar que isso vai variar bastante de substância para substância, mas nós temos aqui alguns exemplos da esterilização dos efeitos tóxicos de alguns xenobióticos. Alguns podem causar efeitos imediatos, como o chumbo, que pode causar parestesia, constipação como efeito imediato, e pode também causar efeito crônico. O chumbo e agente responsável pela intoxicação denominada de saturnismo pode causar como efeito crônico redução do QI e anemia. Tá? E também tem algumas substâncias que podem causar efeitos retardados, como é o exemplo dos carcinógenos. Tá?
Alguns podem causar efeitos locais ou efeitos sistêmicos, né? Os ácidos, de uma forma geral, podem causar efeitos locais apenas. Mas alguns, mesmo quando administrados topicamente, quando há um contato acidental tópico, ele pode causar dano sistêmico. Eles podem causar danos sistêmicos. Não é? Existem substâncias que podem causar efeitos reversíveis, outras que podem causar efeitos irreversíveis, como é o caso dos organofosforados, que podem causar sérios transtornos de movimentação, bloqueios musculares, bloqueio de função muscular, enfim. Mas trataremos posteriormente a respeito disso. Reações idiosincrásicas também são efeitos importantes que caracterizam a fase clínica. Essas reações idiosincrásicas ocorrem mesmo em doses baixas e são reações meio que particulares que alguns pacientes podem apresentar e que têm um aumento da possibilidade de ocorrerem quando em doses elevadas. Temos alguns xenobióticos que podem causar reações de hipersensibilidade. E aqui é interessante até citar a prometazina, que é um antialérgico, que pode causar o que nós chamamos de fotoalergia. É uma reação que se dá quando dá exposição à luz. A prometazina, muito comercialmente conhecida como Fenergan, né? ela pode causar uma alergia apenas mediante uma pré-exposição à luz. Então, o paciente que usa prometazina, ao se expor à luz, pode haver uma reação fotoquímica, formando um apteno, que seria aí uma molécula capaz de induzir uma reação alérgica. E essa reação alérgica ocorreria apenas após exposições subsequentes. Ok? E existem substâncias tóxicas que podem causar efeitos somáticos e germinativos, como influenciando na reprodução, na descendência e na formação de tumores. Mas o que eu tinha mais de mais importante para falar acerca da fase clínica, bem resumidamente, porque aí cada substância causa um efeito específico, um conjunto de efeitos, e no decorrer das aulas de toxicoclínica e de tóxico-básica para alguns cursos, nós temos as duas vertentes, né? Nós estaremos falando sobre essa fase clínica. A toxicodinâmica também vai ser mais ampla à medida que falarmos dos grupos de substâncias e dos seus respectivos efeitos. Bem, fico por aqui. Desejo a todos um bom estudo.